Olá, vamos a mais uma aula de correção de atividade. Hoje nós vamos falar sobre a calorimetria, que foi a atividade da semana passada do nono ano. O que nós vimos? Calorimetria é o estudo do calor. Nós vimos radiação, condução, convecção. Nós vimos que a transferência de um calor de um corpo para outro pode ocorrer por meio de 3 formas, através da radiação, da condução e da convecção. E nós vimos também sobre calor, temperatura, a diferença entre calor e temperatura. E agora nós vamos corrigir a atividade, ok? Calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para outro, quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas: radiação, condução ou convecção. O que seria a radiação? A radiação ela é uma forma de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. O calor também pode ser transferido por meio da condução. Quando colocamos uma barra de ferro, por exemplo, sobre calor, sobre uma chama, né? Ou vamos ter um exemplo melhor. Vamos colocar uma panela sobre o fogo. Se a gente tocar naquela panela, a gente vai sentir aquele calor que está vindo de onde? Aquele metal. Então, essa transferência de calor é chamada de condução. Ok? O que acontece aqui? As moléculas se agitam, porque quanto maior calor, maior a agitação das moléculas, e elas vão passando, se agitando, até chegar onde você está segurando a panela ou no pedaço de ferro. Então, a condução ocorre no grau da agitação das partículas, né, ou seja, das moléculas, até atingir todo aquele metal. O que acontece na convecção? A convecção, ela ocorre em gases líquidos e quando a gente coloca um líquido ou um gás que aquece, esse gás ele tende a se expandir, o líquido tende a se expandir e ocorre assim a transferência de calor por convecção para todo aquele líquido ou aquele gás em algum recipiente. Vamos então à primeira questão. A primeira questão ela fala o seguinte: ela quer saber se está certo ou errado aqui as questões, né? Da convecção, da irradiação ou da condução. Nós vimos então que radiação ela é uma onda eletromagnética. Nós vimos também que a condução ela vai passando de partícula por partícula ali de grau de agitação das moléculas até descer todo aquele metal. E nós vimos também que a convecção calor ele consegue atingir todo aquele líquido ou aquele gás em um determinado recipiente e ele aquece de uma forma uniforme. Então aqui ele está perguntando qual deles está correto. Então aqui está dizendo certinho, 1, 2 e 3 está correta. Então a questão correta é 1, 2 e 3. Vamos então para a próxima questão. As garrafas térmicas são constituídas basicamente de um vaso de vidro, com paredes duplas, distanciadas pelo menos de 1 centímetro cada. No processo de fabricação de tiro, tentam tirar o máximo de ar possível, né, para formar um vácuo. E esses espaços, eles selam, formam a garrafa de uma forma que ela não passe o calor que está dentro dela fora. E por que o espelho? O espelho é para a radiação, né, calor refletir dentro dele. Aí faz com que o calor ainda permaneça dentro da garrafa e não saia com tanta facilidade. E então aqui ele pergunta, uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com vácuo no espaço intermediário. Qual é a vantagem disso? Aí é que ele responde. Absorve o calor, ou o vácuo é excelente condutor. Não, a questão correta. São altamente refletoras e um ótimo isolante térmico. Então essa é a resposta da questão 2.
Questão 3, ele dá uma historinha e quer saber qual tipo de transferência de calor ocorre aqui. As modernas panelas de aço possuem cabos desse mesmo material, ou seja, de aço, e é um pontinho condutor de calor. E eles não queimam as mãos das pessoas porque possuem um formato vazado, aberto, onde o ar passa com mais facilidade. Essa troca de calor, pontinho do ar através deles. A opção que completa, correta e respectivamente os espaços em brancos ele é um mau condutor ou um bom condutor? A gente sabe então que o ferro, o aço, são bons condutores, né, de calor. Mal aqui a gente não pode utilizar, então nem essa e nem essa. Ele fala que aqui é através do ar. O ar é o que, gente? É gasoso, né? Então a gente tem partículas de água, mas a gente tem maior concentração de gases. Então a gente sabe que a transferência de calor ocorre nos gases é a convecção. A resposta correta é essa aqui. Letra C, desculpa. C é a questão correta. Vamos lá. Questão 4. Questão 4, ela quer saber quais das transmissões de calor nós vemos aqui nessas frases. O calor do Sol chega até nós pelo quê? Pontinho. Uma moeda fica bem polida, ela vai ficar o quê? Mais quente, menos quente do que uma pintada com tinta preta. E ele quer saber se uma barra metálica, quando ela é aquecida, ela propaga o calor através de... Nós sabemos que o Sol ele chega através da gente pela radiação. Sabe aqui? A moeda polida, ela vai ficar menos quente ou mais quente? Nós sabemos que a tinta mais escura, ela é condutora de calor. Então, nós sabemos que ela vai passar muito mais calor do que se ela estiver polida. Então, aqui a gente sabe que é menos polida. E a condução. Nós sabemos que a condução é quando as partículas elas se agitam e vão passando de uma para outra o calor até conseguir esquentar todo aquele metal. Então, nós sabemos que a questão correta é radiação menos condução. Essa é a questão correta. Questão 5, ela vai falar da mesma coisa das outras questões, de transferência de calor. A transferência de calor, nós sabemos que ela pode ser radiação, condução, convecção. Aqui ele vai te dar algumas opções e vai perguntar para você se é falso ou verdadeiro. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Sim, porque convecção, radiação ou condução precisam estar em temperaturas diferentes, senão não vai ocorrer uma transferência de calor. Eles têm que estar em temperaturas diferentes. Isso aqui, correto, certinho. 2. Convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos olhos. Será? Pensa um pouquinho. Nós vimos que a convecção térmica ela se propaga entre o líquido e os gasosos, gases, líquido. Então a questão está errada. O processo de propagação de calor por irradiação ou radiação, né, tanto faz, não precisa de um meio material para ocorrer. Não precisa, ela se propaga no vácuo. O Sol consegue chegar, o calor consegue chegar aqui na Terra, ele não precisa de um meio material para conduzir. Então, a questão correta é apenas 1 e 3. Então, 1 e 3 é a questão correta. Questão 6. Questão 6 é bem interessante. Ele fala assim, se eu colocar uma panela com água no fogo, vão ocorrer 2 tipos de transferências de calor naquele momento. Ao aquecer a panela e ao aquecer a água. Quando eu aqueço a panela, ali é um aquecimento de metal. Então, o que eu vou ter ali?
vou ter ali uma condução, ou seja, o grau de agitação das moléculas passando de parte por partes até aquecer a panela toda. Depois que eu aqueci a panela toda, o que vai acontecer? Vai acontecer uma convecção, ou seja, o líquido que está dentro da panela vai se aquecer. Então eu tenho um processo de condução e convecção. Então a correta aqui é a questão D, é a correta, certo? A questão 7, ela fala do calor específico. E o que seria esse calor específico? O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura. Tanto que tem uma tabelinha. Cada substância tem a sua variação de temperatura. Então, a questão correta aqui é a C, né? Porque ele indica a quantidade de calor necessária para a elevação de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de cada substância. Ok? Questão 8, eu não botei para correção, e tem um probleminha que falta um texto para corrigir, para colocar na hora de vocês responderem. Então, essa aí eu anulei, certo? Questão 9. Questão 9, ela fala do calor latente e calor sensível. O que seria calor latente e calor sensível? São as variações de temperatura. No caso, o calor sensível não ocorre uma mudança de estado físico, ou seja, não passa do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, não ocorre a mudança de estado físico. Já o calor latente ocorre uma transferência de calor de uma forma que ocorre essa mudança de estado físico. Ele passa do líquido para o gasoso, ele passa do sólido para o líquido, então não ocorre a mudança no calor sensível, mas ocorre no calor latente. A questão aqui, ele está perguntando quanto maior a quantidade de calor recebida por um corpo, maior vai ser o aumento da sua temperatura. Aqui ele está falando de mudança de estado físico? Não. Então a gente sabe que é o calor sensível que não muda o estado físico, independente do calor que você coloque sobre uma determinada substância. Certo? Essa é a resposta da questão 9. Questão 10. A questão 10, ele pergunta assim, simples, que é calorimetria. É a parte da física que estuda variação de trocas de energia, variações térmicas, trocas de energia térmica. Então, calorimetria é nada mais, nada menos do que trocas de energias térmicas, né? É o estudo da física que estuda as trocas de energias térmicas. Então, se você colocou, são as trocas de energia térmica ou estudo das trocas de energia térmica, está correto. Ok? Então, essa pode ser uma resposta da questão 10. Okay? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de correção e espero vocês na nossa próxima aula. Ok? Se inscrevam no canal, coloquem lá seus comentários e fiquem à vontade para assistir as nossas aulas, certo? Até a próxima!